Olá pessoal, tudo bem? Mais uma correção de uma atividade proposta na semana passada sobre porcentagem. Vamos começar? Questão número 1. José comprou um computador e deu R$ 600 de entrada. Essa quantia corresponde a 30% do valor total. Qual o preço total do computador? Vocês podem observar que nesse exercício o José deu R$ 600 de entrada e ele afirma que essa quantia corresponde a 30%. Então eu posso dizer que esse 600 corresponde a 30%. Ele pergunta qual o preço total do computador. O que eu tenho que ter em mente? Que o 100% em qualquer situação representa o total de alguma coisa. Então, se ele quer saber o preço total do computador, logo eu não sei quanto é o 100%. Então, eu vou colocar o X correspondendo a 100%. Fez isso, né? Como ele quer saber o preço total, é só multiplicar cruzado. Você tem a opção de cortar zero ou não. Nesse exercício, eu não cortei o zero. Eu fiz 30 vezes x, multiplicando cruzado, 30x. Multiplicou uma diagonal, você coloca o sinal de igual. 600 vezes 100, olha, deu 60.000. Agora é só efetuar uma divisão. X é igual a 60.000 dividido por 30. Fazendo a divisão, eu descubro qual era o preço total do computador. O computador, na verdade, era R$ 2.000, ok? Questão número 2. Olha, em 2011, a passagem de ônibus na cidade de Cuiabá subiu de R$ 2 para R$ 2,50. De quantos por cento foi o aumento? Lembre-se que o exercício está falando de aumento. O que eu posso concluir com isso? Quanto que custava a passagem em Cuiabá? Ela custava R$ 2. Então eu posso dizer que esses R$ 2, não há necessidade de colocar os dois zeros após a vírgula, corresponde a quê? A 100%. Que era a passagem sem o aumento. O que aconteceu? A passagem que era R$ 2 subiu para R$ 2,50. O exercício pede o aumento. Se a passagem era 2 e passou a custar R$ 2,50, olha só, ela teve um aumento de 50 centavos. Esses 50 centavos é justamente o aumento. Eu vou calcular o que então? A porcentagem. Vou multiplicar cruzado, olha, 2 vezes x dá 2x, 0,5 vezes 100 vai dar 50. Vou dividir então, ó, x é igual a quanto? 50 dividido por 2, ou seja, a passagem teve um aumento de 25%. Vale lembrar que esses exercícios de porcentagem você tem a livre escolha de resolver, ok? Existem inúmeras maneiras de fazer. Questão número 3. Essa questão, ela requer um pouco de interpretação. Olha só, em um colégio, 38% dos alunos são meninos e as meninas são 155. Quantos alunos tem esse colégio? Observa que ele quer saber a quantidade total de alunos do colégio. Então, obviamente, eu não sei o valor de 100%. O que eu anotei aqui? Anotei algumas coisas importantes. Olha só. Os meninos eram 38%, certo? Se os meninos são 38%, logo as meninas correspondem a quê? A 62%. Ah, mas por que 62%? É porque a soma total não tem que dar 100%? Nota-se também que ele fala que 155 dos alunos são meninas e observe que a porcentagem de meninas é 62. Então eu posso dizer que esse 155 corresponde a quanto? A 62%. Quantos alunos tem esse colégio? A quantidade total. Então, ó, o x eu não sei,
eu vou calcular o 100%. Lembre-se que a gente está falando de pessoas, né? Pessoas não pode dar números com vírgula. Vou multiplicar cruzado, ó. 62 vezes x, 62x. 155 vezes 100 dá 15.500. Agora eu só vou efetuar uma divisão, ó. 15.500 dividido para 62, que vai dar 250. Então, eu já sei que no colégio existem 250 alunos. Desses 250, posso afirmar que 155 são meninas, certinho? Então, número 4. Olha só. Observa que a questão número 4 ela vai falar de lucro, tá? Em algumas situações vai aparecer lucro, prejuízo, certo? Ele fala assim, ó, por quanto deverei vender um objeto que me custou R$ 72 para lucrar 30%? Veja só, se o objeto custou R$ 72, eu posso dizer então que R$ 72 corresponde o quê? A 100%. Observa que ele quer lucrar 30%. Ah, eu posso colocar 30 debaixo do 100? Pode. Se você colocar o 30 debaixo do 100, você vai achar apenas o aumento, né, o lucro que ele vai ter. Mas existe um processo mais rápido. Se eu colocar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, 130, você já vai achar o resultado direto. Mas por que 130? Porque ele está falando de lucrar. A gente lucra para mais, né? Então eu estou colocando 100% mais o 30, que deu 130%. Pode multiplicar cruzado? Sim. 100 vezes x, 100x. 72 vezes 130, ó, dá 9.360. Então é só dividir por 100 e obter o resultado. Então, se o objeto custa R$ 72 e se eu quero lucrar 30%, ó, ele vai sair por R$ 93,60, né? Agora, veja só. A questão número 5, ela tem várias interpretações, tem aluno que faz de um jeito, pode ser que seu jeito não seja igual ao meu. Numa turma de 30 operários, faltaram 12. Olha só. Então, eu já sei que numa turma tem 30 operários. Logicamente, esses 30 operários é o todo, né? O todo. O todo é o quê? 100%. Veja só. Lá fala que faltaram 12. E a pergunta é dos operários que estavam presentes. Se tinha 30, faltaram 12, olha só. Total de operários, 30. Faltaram quanto? 12. Isso quer dizer, então, que dos 30, ó, estavam presentes quanto? 18. Se o exercício pede a taxa de porcentagem dos presentes, eu não vou usar o 12, eu vou usar o quê? Os 18. Aonde que eu vou colocar os 18? Debaixo do 30 e o x debaixo de 100. Faço a multiplicação cruzada. 30 vezes x, 30x. 18 vezes 100 dá 1.800. Agora eu vou efetuar a divisão. 1.800 dividido para 30, que vai dar 60%. Ou seja, 60% dos operários estavam presentes naquele determinado. Certinho? Próxima questão, olha. Essa aqui eu fiz de forma diferente. Se você fez mais de um cálculo, também vai dar certo. Ó. Numa classe, foram reprovados 15% dos alunos. Isto é, 9. Ou seja, olha só. Ele está falando que 15% é 9 alunos. Então, eu coloquei, ó, esse 9 corresponde a quanto? 15%. Se 15% foram reprovados, eu posso afirmar então que nessa sala, ó, 85% foram aprovados. Se eu fizer dessa maneira, eu já vou achar a quantidade de alunos aprovados, ok? Ah, mas eu não usei o 100%. Tá, se você usou o 100%, você vai ter que fazer mais um cálculo. Eu estou apenas reduzindo seu raciocínio, tá? Multiplica cruzado, olha, 15 vezes x, 15x.
9 vezes 85 dá 765. O que eu vou fazer agora? Vou dividir 765 dividido para 15. Olha só quantos alunos foram aprovados. 51 foram aprovados. Ok? A questão número 7, vocês podem observar que tem várias porcentagens. Então, se tem várias porcentagens, isso quer dizer que eu tenho mais de um cálculo. Olha só. Em uma sala de aula, existiam, no início do ano, 75 alunos. Então, eu já sei que esse 75 é o 100%. Correto? Tá aí. Desistiram 20% do total. Desistiram. E no final do ano foram reprovados 15%. Quantos alunos foram aprovados? Então veja só, vamos raciocinar. Se na metade do ano desistiram 20%, isso quer dizer que 80% dos alunos continuaram a estudar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir quantos alunos ficaram nessa sala. Ó. Então, eu vou fazer 100 vezes x, 100x, 75 vezes 80 dá 6.000. Então, eu já posso dizer que x é igual a 6.000 dividido para 100. X é igual a quanto? 60. Então, olha só. Na sala existia 75 alunos. Desistiram 20%. Ou seja, sobraram quantos alunos? 60. Agora, para o próximo cálculo, eu posso afirmar então que esse 60 é o 100%. No exercício fala que foram reprovados 15. E a pergunta é aprovados. Se foram reprovados 15%, eu sei então que 85% foram aprovados. O que eu faço então? Eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 60 vezes 85 ó, dá 5.100. Vou dividir 5.100 por 100, que vai dar 51 alunos foram aprovados. Questão número 8 e última. Vocês podem observar que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 porcentagens. Ó. E vocês podem observar que eu já coloquei os tracinhos aí, ó, representando a quantidade de cálculos que eu vou ter. Primeira coisa, ele fala que no colégio tem 1.000 alunos. 65% são do sexo masculino. O que eu vou descobrir então? A primeira coisa, eu vou descobrir quantos homens tem nesse colégio e quantas mulheres tem. Olha. Se na escola tem 1.000 alunos, ó, 1.000 é o 100%. Vocês observam que nesse exercício número 8, eu vou cortar 0 para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, ó, quantos homens tinham na escola? Eu sei que era 65%. Então, eu vou descobrir só quantos homens tem. Ó. X vezes 1, porque eu cortei 2 zeros, deu x. 10 vezes 65 deu 650 homens. Agora fica fácil achar as mulheres. Olha só. Se tinham 650 homens, eu posso afirmar que existem 350 mulheres. Por quê? Porque somando os dois vai dar quanto? 1.000 alunos. O que mais que ele fala? Ele fala que dos homens, né, 40% dos homens eram favoráveis a um certo plano. Então, ó, ele está falando de homens. Então, eu já sei que existem 650 homens. Quer dizer que esse 650 corresponde a 100%. Observa que 40% eram favoráveis. Então, eu vou descobrir quantos por cento dos homens eram favoráveis. Então, ó, 40 e o x. Observa que eu cortei zeros, né, para facilitar o cálculo. X vezes 1 dá x. 65 vezes 4 dá 260. Então, ó, dos homens, 260 eram favoráveis a um certo plano. O que eu vou fazer agora? Achar as mulheres. Quantas mulheres tinham? Tinham
350, não é verdade? Lá no exercício fala que 50% eram favoráveis ao plano. Lembre-se que 50% sempre é a metade de alguma coisa. Se existiam 350 mulheres, então eu posso afirmar que 50% delas representa 175. Ok? Vamos finalizar agora? Observa a pergunta final. A porcentagem de estudantes favoráveis ao plano vale. Primeira coisa, eu sei que na escola tinha 1.000 alunos. Desses 1.000 alunos, eu sei que 200 corresponde a 100%, certo? Desses 1.000 alunos, eu sei que 260 eram homens e 175 eram mulheres. Todos esses eram favoráveis ao certo plano. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma somatória de homens e mulheres. Somando o 260 com o 175, obtive 435. Eu vou descobrir então a porcentagem. Observe que eu cortei 2 zeros, né? Vou fazer 10 vezes x, 10x, 435 vezes 1, 435, dividido por 10 vai dar 43,5%, certinho? Correção feita, lembrando que esse é um dos métodos a serem feitos. Se você fez algum desses métodos, certo? Muito bem, ok? Não deixe as atividades atrasarem. Bons estudos, abraço!